Rádio Unaerp. Entrevista. Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Unaerp. 16 de maio, 16 horas e 7 minutos. Eu sou José Basso, ao meu lado, Gabriel Todaro, nosso convidado Miguel Jabur, educador físico e técnico do time de handebol de Ribeirão Preto. Hoje vamos falar sobre as dificuldades que o esporte paraolímpico enfrenta e quais as medidas que podem ser tomadas. Seguindo o rumo contrário aos Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos vêm vivendo um momento de crescimento nos últimos anos, principalmente pelo sucesso das Paralimpíadas no Rio em 2016. Segundo o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, foram arrecadados em 2017 cerca de 90 milhões de reais em patrocínios e a procura pela modalidade aumentou. O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, inaugurado em maio de 2016, recebeu os equipamentos e materiais usados na competição. Agora vamos às perguntas. Miguel, quais as principais dificuldades que o esporte paraolímpico amador enfrenta? Então, o esporte paralímpico amador, eu acho que se baseia em dignidade, né? O próprio deficiente, ele não tem acessibilidade, ele não consegue chegar a um local de treinamento. Se ele tiver condição de disputar qualquer modalidade, ele vai encontrar enormes dificuldades, né? Se um atleta que não tem deficiência já encontra, para essas pessoas é desanimador, né? Para ele atravessar uma rua já é um obstáculo, seja qual for a sua prova, ele já começa isso antes de sair de casa. E como projetos sociais podem ajudar jovens com deficiência? Eu acredito que na captação de recursos, justamente para conseguir que ele tenha essa acessibilidade, né? Que ele consiga dinheiro para realizar suas provas. Nós temos várias provas, né? Temos a prova de atletismo, né? Ele que faz numa pista, não requer tanto recurso financeiro assim, né? Mas temos outras provas que, por exemplo, o boliche, para quem tem problema de deficiência mental, é uma tristeza, né? Porque o material é muito caro, né? É difícil de conseguir, importado. Então é quase que uma utopia disputar uma modalidade dessa. Então eu acredito que esses recursos, né, de projetos podem financiar e dar uma condição melhor para ele se locomover, para chegar até o local de competição, para treinar. E isso, sem dúvida nenhuma, falta e a gente fica à mercê de pessoas que estão buscando o seu espaço, né, que querem muito, porque eles já são fortes por natureza, então eles querem mostrar essa força, determinação e raça já no dia a dia, mas também em provas, e esse recurso, esses projetos, com certeza iriam ajudar bastante. Ô Miguel, a gente vai falar um pouco agora na próxima questão sobre o incentivo do governo. Antes disso, eu queria saber qual o maior incentivo de um educador físico como você para um atleta paralímpico. Eu digo para pessoa deficiente. Isso. Né? Primeiro, assim, olhar com... Não olhar com dó, mas olhar para uma pessoa que é um ser humano, que igual a gente, que tem uma certa dificuldade. Ponto. Né? Acho que nós podemos ajudar, podemos aprender, principalmente, né? E isso poucas pessoas acham, pensam, né? Que a gente pode fazer alguma coisa, mas sem dó. Aquela coisa de você ajudar ao próximo, de você ver evolução, de você participar. Por exemplo, um deficiente visual, né? Nós fizemos um trabalho na faculdade, um projeto que nós descobrimos que a nossa audição é infinitamente inferior à deles, porque a gente não trabalha isso, né? Nós não
não temos essa deficiência. Eles enxergam muito através da audição, né? Então, aprendem a desenvolver essa parte do organismo e a gente não. Então, as oportunidades nos faltam justamente por ignorância, por ver a pessoa, não, ele é cego, não enxerga, então deixa eu nem chegar perto, não sabe como é que fala alto perto do cego, né? Então, assim, essa ignorância da população que faz ele sofrer mais preconceito ainda, né? Ele não ser inserido e essas minorias vão crescendo e não tendo dignidade, só ficando só no seu próprio mundo. Tem que ter aquele, vamos dizer assim, aquele tratado com carinho especial, né? Sim, o que qualquer pessoa Exato. quer, né? O que qualquer pessoa quer. Não é mais nem menos, é começar a olhar um pouquinho mais, né? Começar a entender que nós podemos, mais para frente, nos tornarmos deficientes também. E aí, como é que a gente vai fazer? Vou esperar eu ficar cego para eu desenvolver minha audição? Eu esperar eu não poder andar mais para saber me locomover? Quer dizer, nós podemos aprender com esse pessoal e dar valor na nossa vida e crescer, desenvolver juntos e sem dó, né? Como uma pessoa que tem deficiência, como qualquer outra pessoa tem, umas mais, outras menos. A respeito do incentivo do governo sobre os esportes paralímpicos, você acha o valor desse incentivo justo? Então, isso é questionável, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que chegou no alto nível, ela tem uma bolsa interessante, pode viver para isso, mas e até lá? E até chegar lá, né? Nós temos a Mariana Garcia, que está iniciando agora já atleta há uns 4 anos de handbike, e ela tem que bancar suas viagens, né? Tem que arrumar patrocínio, ela não tem incentivo do governo. Nas provas ela tem que ir por conta própria, ficar em hotel, quer dizer, ela não paga a competição ou coisa assim, mas o governo não dá essa condição para ela para disputar. Então, quer dizer, se ela não tiver patrocínio, até isso, buscar a condição dela financeira para poder custear toda essa despesa dela, ela não vai ser uma atleta como qualquer outro atleta que não tenha chegado ao ápice ainda de disputar uma Olimpíada, uma Paralimpíada. E até fazendo uma relação com o esporte olímpico, o próprio Arthur Zanetti, lógico, existem diferenças, mas treinava em lugares com pouco equipamento antes de ser campeão olímpico. Depois que ele conseguiu vencer a competição, aí o governo investiu mais, incentivou, criou até um lugar para treinamento no Rio de Janeiro, que é do Flamengo hoje. O Flamengo vai administrar esse local de treinamento. Então, isso não acontece só nas categorias na Paralimpíada, mas também no esporte olímpico também ocorre esse não incentivo. Com certeza. Ele tem que chegar lá para dar o retorno que a mídia, né, que o marketing precisa, quer. E então, quer dizer, com o Paralímpico não é diferente também, né? Até fazer uma pergunta aqui. Você acha que os atletas, tanto olímpicos quanto paralímpicos, eles precisam provar muito o seu valor para ganhar patrocínio? Seria isso? Sim, né? Ele tem que ter uma moeda de troca. Qual que é como é que ele vai convencer um patrocinador que ele merece ser custeado, né? O que ele vai ganhar com isso? Então, ou é assim ou é por dó, né? A pessoa não vai fazer um investimento e dizer, pô, estou fazendo uma ação de colaborando com um para-atleta que quer desenvolver, dando uma dignidade para ele, né? Que ele vai ter... Não, ele tem que ter um retorno de mídia, né? Tem que ter um retorno financeiro. E a empresa vê isso, né? Então, ou seja, atleta paralímpico ou qualquer atleta, ele vai passar pelas mesmas dificuldades, né? Se ele tem acesso à televisão, se ele consegue impactar no Facebook, em Instagram,
ele vai ter o preço dele de acordo com esse retorno. As Paralimpíadas deixaram algum legado para o Brasil? Eu acredito que poderia ter feito muito mais, né? Eu acredito que o deficiente físico ele tinha que ser trabalhado, ele tinha que ter um local de treinamento para eles, né? Um local de desenvolvimento da parte física. Isso traria muito mais retorno para a gente de medalhas, por exemplo, né? O legado seria esse. Qual o trabalho que eu tenho hoje com deficiente físico no esporte? Né? Qual o trabalho que eu tenho hoje nas diversas provas que a gente tem? Qual o trabalho? Se não tem um que faz com uma equipe ali, outro com uma equipe aqui, são trabalhos isolados, né? Então esse legado que a Paralimpíada podia deixar, eu não vi, nem para a Olimpíada, na realidade, eu não vi, né? Você vê os locais de competição lá, né? Elefante branco, você não tem uma continuidade, gasta-se bilhões e é só para resolver naquele momento ali uma necessidade, né? Não vê a coisa andando lá na frente, né? Onde todo mundo podia ganhar com isso, tirar jovens da rua, dar dignidade para esses deficientes. Eu acho que nós não temos uma política voltada para o esporte, principalmente o esporte amador, né? Não vendo o atleta olímpico. Aí você vê, nossa, o Brasil tem tantos atletas, ganhou tantas medalhas e tal, mas essa medalha, ela é isolada. Essa medalha, ela não é por conta de um trabalho no esporte realizado, um projeto político para isso, né? É sempre na aspiração, vamos dizer assim. Então, infelizmente as pessoas veem o quê? Né? Os nossos governantes veem só o momento. Se esse cara vai me dar um retorno naquele momento, eu vou ficar do lado dele e vou tirar foto com ele. Senão, infelizmente, nós não temos esse trabalho a médio e longo prazo. Você falou até de elefante branco, Miguel. Esses dias eu tive a oportunidade de estar em Cuiabá e observei o estádio lá na cidade, que hoje é usado para os jogos do time da casa apenas na Série C do Brasileirão, né? Então, um estádio daquele tamanho, com uma capacidade gigantesca, e em volta as pessoas usam para correr, para jogar bola. Então, se tornou um investimento tão grande como esse, tornou um grande elefante branco em Cuiabá. E não é só isso, né? É um custo, um alto custo. Cada estádio desse, por volta de 1 milhão, 1 milhão e 200 de manutenção. Exato. Então você pega Cuiabá, Brasília, Manaus, esses estádios, se no Rio de Janeiro, São Paulo, né, o clube não consegue pagar, você imagina sem retorno, sem utilizar, né, o tanto que aquilo ali é dispendioso. É complicado mesmo. Voltando para as perguntas, Miguel, quais lições o esporte olímpico pode aprender com o Paralímpico? Eu acredito que mais ainda, né? Os atletas nossos já são, mas é a superação. São pessoas que nos surpreendem a cada momento. Você vê um cara um ser humano jogar futebol sem ver, né? Sem ver nada, enxergar absolutamente nada. E finta, e só através da audição ali, fazer aquilo que faz, né? O Ricardinho do futebol. O Ricardinho é o camisa 10 da seleção, né? Já vi algumas aquilo fala, não é possível que esse cara tá com uma venda, ele tá enxergando alguma coisa, né? Tá nada. Então, essas lições eu não vou conseguir, mas como é que você pode pensar em não conseguir se você vê um ser humano desse se superando dessa forma, né? Então, assim, são lições de superação que nós por um motivo ou outro, reclamamos da vida, por problemas pequenos, mas essa superação ela é uma lição para todos nós, né? Não só para o atleta olímpico, mas para todas as pessoas. É que a mídia, ela
vai para cima da Olimpíada, né? Quer ver o Usain Bolt, quer ver o... Agora, o Paralímpico, ele é ainda deixado de lado, né? Só na hora que desponta um ou outro que vai acontecer isso que eu acabei de dizer. Vão dar mais valor para ele, vão entrevistar, vão deixar ele lá, que ele ganhou tantas medalhas na natação. O próprio Daniel Dias, né? Sim, é o caso do Daniel, né? Então, assim, ele precisou provar muito. Se ele não tivesse ganhado tudo isso, hoje ele seria o Daniel Dias do meio dele, só que o pessoal ia conhecer. É até bom você ter entrado nesse assunto, Miguel. A mídia talvez seja uma das maiores responsáveis por esse, entre aspas, esquecimento do esporte paralímpico, né? Eu acredito que a mídia, ela pode acabar ou pode levantar um evento, né? Pode, né? Você imagina o seguinte, se a Rede Globo não transmitisse o Campeonato Brasileiro, né? Ele ia ter tanto valor assim? Talvez você não saberia nem o que está acontecendo. Fórmula 1, né? Então, quer dizer, por que vai? Porque tem interesses financeiros com essas competições, seja com o carro, com a marca do carro, que pode ganhar com isso, com a do pneu, com a do combustível, né? O futebol com todos os jogadores, com o investimento que é feito. Então, a mídia, ela não é a responsável, mas ela é corresponsável nisso, né? Porque o marketing, ele exige que se pague, né? E alguém tem que pagar, não tem nada de graça. Então, o que as pessoas querem ver, eles querem mostrar. Mas não é o caso do esporte amador, né? Nem paralímpico. Perfeito. Ô Miguel, qual a maior dificuldade para você que o Comitê Paralímpico Brasileiro enfrenta para sustentar o esporte? Eu acredito que essa captação de pessoas, né, para trabalhar com o deficiente. Cada prova exige uma conduta específica, até formação de profissionais, retorno financeiro desses profissionais. Então, tudo é difícil, né? Se você não tem um retorno de um profissional, ele não vai para essa área, ele vai para outra. E mesmo o atleta que ele não consegue, ele tem possibilidade de ganhar, ele tem possibilidade de chegar longe, mas o investimento não é feito nele, né? Nós temos um menino lá na escola que eu estudo que eu vejo uma predisposição para ele de fazer um handbike ou fazer outra atividade que ele poderia se destacar. Mas tudo é caro. A bicicleta é R$7 mil, é a mais barata. Tem bicicleta de 20 mil, 30 mil. Então, quer dizer, e aí depois tem que pegar ele, colocar dentro do carro, levar, treinar, tirar do carro. Quer dizer, tudo isso são coisas que só quem está no meio mesmo sabe o tanto que é difícil. Tem que ter pessoas, nem a pessoa, mas pessoas envolvidas. E as pessoas precisam de tempo. E às vezes profissionais têm que ganhar. E acabam não ganhando porque não tem esse retorno, né? Então, lá na ponta, pode acontecer de um ou outro ter um apoio e subir, mas talvez ele nem seja o melhor. Os melhores estão por aí, né? Que não são captados, não tem condições de treinar, e vai fazer outra coisa e vai pro semáforo lá vender balinha, ou não tem dignidade, poderia ter através do esporte, né? Mas eu falo muito dessa palavra dignidade porque eu acredito muito nisso. O que falta para essas pessoas é a gente dar uma condição digna de sobrevivência. O cara que pega a cadeira de roda dele e vai para a rua, ele sofre demais. Demais. Então, as ruas esburacadas, não tem o local para guia rebaixada, não tem... Às vezes ninguém respeita, coloca o carro em cima, desde do estacionamento para deficiente, é tudo. Então, quer dizer, ele não é respeitado, né? Ele não é incluído, né? Então, isso dificulta muito a aparição de atletas, de pessoas que poderiam tá despontando aí e dando medalhas pra gente. Perfeito, Miguel. E englobando um pouco tudo isso pra gente encerrar esse assunto paralímpico, você acha que é uma utopia a gente pensar que com investimento,
com um pouco menos de roubalheira que a gente vê muito hoje no nosso governo atual, o esporte paralímpico e o esporte olímpico pode um dia se equivalar em relação, não a ganho, mas em relação à visibilidade, em relação à apreciação do público, em relação vamos dizer assim, a reconhecimento? Eu acredito que o Brasil é uma potência. É uma potência em todos os sentidos. E também com atletas, né? Com as pessoas. Eu falei do Ricardinho, eu sou muito fã do Ricardinho. E acredito que se não tivesse o Ricardinho, eu não acreditaria que uma pessoa poderia fazer o que ele faz. Então, o brasileiro, ele se supera. Ele é forte, ele é ousado, ele faz coisas que a gente duvida, né? Nesse sentido, mas nós estamos vivendo uma crise muito grande de credibilidade, né? Isso afeta todos nós, né? Você vê, onde que você fala em governo, você já fica sempre com o pé atrás, já desanima, sabe que não é uma coisa lícita, que tem muitos conchavos, que tem muitos favores, e isso acaba assim atingindo não só o esporte, mas todas as áreas. Então, essa depressão que nós estamos vivendo hoje, por que não faz mais? Cadê o gigante que tinha acordado? Não sei o quê. O Brasil está meio que acomodado. Essas pessoas são, os deficientes, eles são são pessoas como a gente, mas se sentem impossibilitados de realizar o que poderia realizar de melhor, né? Nós poderíamos dar muito mais oportunidades se o dinheiro fosse canalizado para o lugar certo, né? Então, assim, eu acredito que nós temos uma potência, o dinheiro que entra no Brasil, que se paga de imposto, é um absurdo. Se fosse para o lugar certo, nós seríamos sim uma potência de atleta, tanto olímpico como paralímpico. Mas eu tenho certeza absoluta, essa miscigenação de raças faz do Brasil não só ter uma prova só de velocidade, uma prova só de fundo, uma prova... Não, o brasileiro ele faz tudo bem, tudo ele faz bem. Agora precisa de oportunidade. Ele precisa ter tranquilidade para trabalhar, ele precisa ter tranquilidade para chegar em casa, ele precisa ter tranquilidade para sair de casa, ele precisa ter segurança, ele precisa ter tudo isso, e ele não tem, né? Quando sai um atleta desses, eu dou muito valor porque nós sabemos da luta que foi para ele chegar lá, né? Ninguém chega desse jeito. Você vê uma judoca ganhando uma medalha de ouro na Olimpíada, aí você vai ver a vida dela e fala, mas como é que ela chegou lá, né? É uma exceção da regra. Se tivesse o dinheiro canalizado para o lugar certo, nós seríamos uma potência, não só em todo sentido, né? Não só no esporte, mas esporte, educação, cultura. O Brasil é um país que arrecada demais, muito talentoso, mas não né? chega. Perfeito, Miguel. Eu gostaria que você falasse um pouco agora sobre o time de Ribeirão Preto, pelo qual você é treinador, um pouco aqui anda esse time em relação à competição aqui em Ribeirão Preto, ou até mesmo em âmbito nacional. Então, nós treinamos a equipe de handebol, eu coordeno a modalidade, né, masculino e feminino, e treino a equipe adulta e sub-20. Nós estamos com um time hoje praticamente 100% dos garotos de Ribeirão Preto. E esse time está disputando o Campeonato Paulista, joga de igual para igual com equipes do estado, as melhores do Brasil, né? Estamos em 5º lugar no Campeonato Paulista. Vamos jogar no sábado contra Cerquilho, já pelo 2º turno. E a esperança de vitória. Temos o artilheiro do campeonato, um menino que pode chegar à seleção brasileira, que é o Gabriel Reis. Pra você ter uma ideia, ele tem 63 gols em 5 jogos. Caramba! E o segundo do Esporte Clube Pinheiros tem 36. Então a diferença é absurda, mesmo com a condição que ele tem de jogar no clube mais organizado do país. Então é uma promessa, né? Já é uma realidade já. E a gente está esperando uma convocação dele, se não esse ano, para o ano que vem, já para a seleção ou júnior ou adulta.
E no segundo semestre, ô Miguel? Segundo semestre nós temos os jogos regionais, Ah, sim. que somos os favoritos, né? Já ganhamos 14 vezes. Onde vai ser esse ano, Miguel? Esse ano vai ser em Matão. Ah, tá. Temos os jogos abertos, que será em Rio Claro. Também a equipe chega com um certo favoritismo, né? E os playoffs do Paulista. Mas, bem interessante. Enfim, primeiramente a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, Miguel. Toda a audiência também da entrevista nas multiplataformas da Rádio na ERP. Também agradecer meu grande parceiro, Gabriel Todaro, por realizar um grande trabalho ao meu lado nessa entrevista. E suas últimas palavras, por favor, Miguel. Não, eu agradeço demais a oportunidade, né? Gabriel, muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estamos à disposição. E parabenizar pelo trabalho, pela qualidade. É isso que a gente precisa, é divulgar essas notícias para ver se um dia a opinião pública olhe mais para essas pessoas, né? E com certeza nós vamos ter um país culturalmente melhor, né? Com igualdade social, com mais justiça social, e é isso que eu espero, né? Procuro fazer minha parte para que isso aconteça também. Muito obrigado, Miguel. São 16 horas e 33 minutos. Fiquem agora com a programação tradicional da Rádio na ERP. Boa tarde.